Fala galera, tudo tranquilo? Na aula de hoje vamos falar novamente sobre leis de Newton, tá bom? Só que dessa vez vamos falar um pouco mais de aplicações dessas leis e falar da terceira lei, né, que ficou faltando. Na última aula a gente falou da primeira e da segunda lei, né? A primeira lei que é a lei da inércia, né? E a segunda lei que é o princípio fundamental da dinâmica, né? Aquela famosa F igual a m vezes a, tá bom? Nessa aula a gente vai falar sobre algumas aplicações. A primeira delas é exatamente o peso, né? É muito comum nós confundirmos, né, no nosso dia a dia os conceitos de peso com massa. Então, quando nós, por exemplo, vamos na balança e nos pesamos, né? Vou na balança e me peso lá. Então, eu tenho lá, por exemplo, 70 kg. Então, na verdade, aquilo ali não é o meu peso, e sim a minha massa. Então, vamos discutir esses conceitos. Mas primeiro vamos entender o conceito de peso, tá bom? Para isso, vamos relembrar, né, de algo que já falamos, que é a questão da gravidade, né? Certo? Nós sabemos que a Terra, ela existe, ela possui, né, uma grande gravidade, né? O que seria essa gravidade, né? O que seria a força gravitacional? Exatamente uma força, né, exercida em todos os corpos, né? Então eu tenho aí, ó, essa força que está aqui, né, direcionada para o centro da Terra, ó, essa força que eu vou chamar de P, que é a força peso, tá bom? E essa força ela vai acontecer exatamente devido, né, à atração que existe entre a Terra devido ao seu campo gravitacional, que é uma região aqui em volta, né, do nosso planeta, certo? E essa região, qualquer corpo de massa menor que estiver nessa região será puxado, né? Será atraído para o centro da Terra, tá bom? Então eu posso dizer que o peso nada mais é do que uma força de atração que a Terra exerce sobre o corpo, sobre ele, tá certo? Isso é o peso de um corpo, tá bom? Muito bom, então nós vimos lá na aula passada, né, esta equação aqui, a famosa segunda lei de Newton, né, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Então, essa força resultante, fazendo agora uma aplicação para a questão do peso, né, a força resultante seria quem? O peso, tá bom? E a aceleração, né, seria exatamente aqui na Terra a aceleração da gravidade G, tá certo? A força é o peso, a aceleração da gravidade vai estar aí no lugar de A, tá bom? Muito bom, daí nós podemos dizer, ó, transformando essa equação aqui nessa aqui, que é exatamente a equação com que eu posso calcular o peso de qualquer objeto aqui no nosso planeta. Então, o peso do objeto no planeta, ele depende de quê? Ele depende da massa e depende da aceleração da gravidade, que aqui na Terra, ela vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. É muito comum também utilizarmos, né, nos livros, em questões, no Enem, em vestibulares, é muito comum também ele dar isso, ele aproxima isso para 10 metros por segundo quadrado para ficar mais fácil os cálculos, tá bom? Vamos ver um exemplo então. Ó, nesse exemplo aqui a gente vai trabalhar com 9,8 metros por segundo quadrado, tá bom? Então ele está dizendo o seguinte aí, ó. Na Terra a aceleração da gravidade é em média 9,8 metros por segundo quadrado, bom? E na Lua tem 6 metros por segundo quadrado, tá bom? Na verdade é 1,6. Vamos ajeitar isso aqui, certo? Na Lua, essa aceleração da gravidade aqui, vou pegar aqui a canetinha, opa, para ficar bonitinho, vamos pegar uma cor preta, né? Ó, na Lua vale 1,6, tá bom? 1,6 na Lua, tá bom? Para um corpo de massa 5 kg, ele quer saber o peso do corpo na Terra e a massa e o peso desse corpo na Lua. Vamos lá, primeiro, fazer a letra A. Ó. Então está dizendo que a gravidade, vamos fazer o seguinte, na Terra, né? A letra A está falando da Terra, então, vamos botar aqui. Na Terra, nós temos que G vale, ele deu na questão, né? 9,8 metros por segundo quadrado. Isso é a aceleração da gravidade, tá bom? Então, vamos calcular, né? A massa que ele está querendo descobrir, que ele está querendo que você descubra o peso, é de 5 kg. 5 kg, tá bom? E agora a gente pode finalmente calcular esse peso, né? Nós vimos que o peso, né, é igual a massa
vezes a gravidade. Então, o peso, eu estou querendo descobrir lá do corpo na Terra, né? Peso será igual a massa, que será 5 vezes 9,8, que é exatamente a aceleração da gravidade. E, finalmente, eu posso descobrir que o peso, fazendo essa multiplicação aqui, né? 5 vezes 9,8, vamos fazer essa multiplicação, né? Muita gente tem dificuldade em multiplicação. 9,8. Deixa eu apagar isso aqui. Cadê borrachinha? Apagar isso aqui para não ficar bonitinho, né? Beleza. Ó, 9,8 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40, né? Bom, 4. 5 vezes 9, 45. Mais 4 dá 49. A vírgula uma casa. Então dá 49. Como eu estou falando de força, é Newton, né? A unidade. Ou seja, o peso desse objeto de 5 kg na Terra, considerando G 9,8, vale 49 newton. Vamos ver a letra B agora. Na letra B ele quer saber a massa e o peso na Lua, certo? A massa de um objeto, é muito bom vocês prestarem atenção nisso, a massa de um objeto, de um corpo, ele independe de onde está, certo? Então, eu posso estar na Lua, eu posso estar na Terra, eu posso estar em qualquer lugar. A massa não altera, é sempre o mesmo valor, tá bom? O que vai mudar é o peso, então a massa continua sendo 5 kg. Então a massa é 5 kg, tá bom? E o peso na Lua, deixa eu colocar aqui a observação, certo? Isso aqui é na Lua, certo? E o peso será igual, está aqui a formulazinha, né? A massa, que é 5, vezes a gravidade na Lua, é 1,6, certo? 1,6. Logo, o peso vai ser igual. Fazendo a multiplicação, né? 5 vezes 1,6 dá quanto? Vamos fazer aqui. 1,6 vezes 5. 5 vezes 6, 30, vão 3. 1 vezes 5, 5 mais 3, 8. Então dá 8, né? 8 newton. Ou seja, o peso na Lua é 8 newton. Então olha que interessante. O peso na Lua, ele é bem menor do que na Terra. Enquanto na Terra, a força que você exerce, na verdade, a força que essa massa de 5 kg exerce é de 49 newton, na Lua será de 8 newton apenas. Por isso que na Lua, quando o homem esteve na Lua, né, ele não ficou firme lá no solo lunar. Ele ficou, né, flutuando, porque a força que o corpo dele exercia lá na superfície lunar é bem menor do que aquela exercida aqui na Terra. Tudo bem? Tranquilo, gente? Vamos continuar então, né? Então, continuar com a questão das leis de Newton, vamos falar agora da terceira lei de Newton, também conhecida como princípio da ação e reação, né? É muito conhecida, ouve-se muito falar nisso, né? A toda ação corresponde a uma reação. Essa é a terceira lei de Newton, só que a gente tem que observar algumas questões em relação à terceira lei de Newton. Então, exemplo da terceira lei de Newton está aí, o lançamento de um foguete, né? Porque o foguete ele consegue subir, né? Então, na hora da partida são expelidos gases, né? Esses gases eles exercem uma força, né, para baixo, né? Isso é a ação. E a reação, certo? Será uma força para cima que faz com que o foguete consiga subir, tá certo? Outro exemplo tá aí, né? São os patinadores, ó. Ambos se empurram, né? E aí ambos eles vão para lados opostos, né? Existe a força de ação e a reação é eles saírem em sentido contrário, né? Tá certo? Então, o que está acontecendo é isso aqui, né? Ó. Uma força para um lado, outra força para o outro, né? Que tem a mesma intensidade, tá bom? Muito bom. Então, esse é o enunciado da terceira lei de Newton, né? Toda ação corresponde a uma reação com mesma intensidade. É muito importante isso aqui, certo? A intensidade é a mesma. Agora, o que vai mudar é o sentido. A direção também é a mesma, certo? A mesma direção. Se estiver na horizontal, será na horizontal. Na vertical, continua na vertical. O que muda é o sentido, tá bom? Então, olha só. Aqui, ó. Uma foi para cima, outra para baixo. Uma para a direita, outra para a esquerda, tá bom? Muito bem.
Então a gente pode dizer o seguinte, que as forças de ação e reação, elas apresentam a mesma intensidade, como eu já falei, né? Então, se eu tenho dois corpos, vamos chamar de A e B, a força que A exerce em B é a mesma que B exerce em A. A direção é a mesma, agora o sentido é contrário. Então, F de A vai ser igual a menos F de B, né? Esse sinal de menos, ele vai indicar exatamente que os sentidos são contrários, tá bom? Beleza, gente? Valeu? Tranquilo? Até mais. Até a próxima aula.